nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Esvaziamos de nós mesmos, contemplamos a Tua presença. Nós nos esvaziamos de nós mesmos, contemplamos a Tua presença. Nós nos esvaziamos de nós mesmos e contemplamos a Tua presença. Exaltamos a Ti. Começamos mais um dia em humilhação diante de Ti. Começamos mais um dia em humilhação diante de Ti. Adoramos a Ti. Nós precisamos de Ti. Como igreja no Brasil e nas nações, nós precisamos mergulhar no Teu coração. Nos conduza, Espírito Santo. Nos conduza, Espírito Santo. Nos conduza, Espírito Santo, a conhecer a Jesus, a conhecer o Pai. Nos conduza, Espírito Santo, a praticar os Seus ensinamentos, a obedecer. Nos conduza, Espírito de Deus. Nos livre de todo caminho mau, de tudo que não agrada o Senhor. Arabadagarrabaçu, bicarabadogodogorabaçu. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Cerca a terra o conhecimento da Sua glória. Cerca toda a terra o conhecimento da Sua glória. Te amo, Jesus. Encha toda a terra do conhecimento da Sua glória. Encha o Brasil do conhecimento da Sua glória. As nações. Convoca, Espírito de Deus, os filhos e filhas para a oração.
Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Te amamos, Jesus. Nós te amamos. Rabadaga subiki barabado borrobaçu. Nós amamos a Ti. Somente o Senhor teu Deus adorarás. Somente o Senhor teu Deus prestarás culto. Te amo, Jesus. Rabadagarabaçu. Iguala. Jesus, eu não sei, mas eu vi nitidamente um rio aqui. E da última vez que eu vim aqui, esse rio estava aqui também. Eu não sei, mas eu sinto aqui como uma vontade de mergulhar gigante. Eu não sei vocês, mas quando ele vem, quando ele vem, aí tudo muda. Aí tudo aquilo que você estava na sua cabeça sai, Jesus entra, fala, eu vou te mandar por aqui agora. Então chega de tentar, chega de se esforçar, diga, Jesus, sem você não dá para continuar. Eu vejo muitos aqui hoje, a partir de hoje aqui, vão ser tocados por Jesus verdadeiramente, de uma forma diferente. As faculdades aqui, as escolas, essa cidade aqui vai ser transbordada, vai ser como um rio. Ele vai limpar a cidade. Jesus, Jesus. Jesus. Uau. Quando ele vem,
que eu chamo. E eu sinto Ele chegar. É como se eu só me rendesse. É como se eu só dissesse: Jesus, o teu amor na minha vida, o teu amor para mim é suficiente. Os dias não são os mesmos sem Ele. Jesus, não dá se você não dá. Sinta esse rio aqui. Sinta o rio aqui. Ciúme de mim. O seu amor é como um furacão. Não vejo mais minhas aflições. Diga. Tanto que vamos. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Começamos o dia primeiro, meditando na sua palavra, contemplando sua presença, agradecendo. Começamos o primeiro dia te adorando. O Senhor é o primeiro. O Senhor é a primícia todos os dias. Somente o Senhor teu Deus adorarás. Somente o Senhor teu Deus prestarás. Invoque o nome do Senhor na sua casa. Invoque o nome do Senhor para o seu trabalho, onde você está, ou viajando agora. Arrabassu. Invoque o nome do Senhor Jesus em sua cidade. Muitos estão invocando outros deuses. Você invoca o nome do Senhor Jesus. Invoca o nome do Senhor Jesus. Exaltado pelo Pai do céu, na terra e abaixo da terra. Você que está aí no hospital agora adorando conosco. Você está recebendo agora essa palavra de vida, essa palavra de cura. Mas através de você está diminuindo todo esse hospital agora essa palavra. Está percorrendo agora e tocando o corpo de pessoas. As células, a corrente sanguínea, os órgãos. Rabassu, em o nome do Senhor Jesus. Ele não vai rejeitar um coração quebrantado e um espírito contrito. O Senhor, Ele não rejeita. Rabassu, nos humilhamos. Começamos o dia em humilhação diante dEle. Ele te ama. Somos tua herança, sou nosso galardão. O seu Espírito de Deus conduza seus passos hoje. Peça, Espírito Santo, conduza cada detalhe. Conduza cada passo no dia de hoje. Diga.
Nós te O amor dele amamos. nunca falhou sobre a sua vida. Cerca Campo Grande hoje o conhecimento da sua glória. Cerca essa terra. Ele continua te amando. Ele continua dizendo, filho, eu tenho visto você nesses dias. Eu tenho visto você, filho. E vem, 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 vem. E ele me ama. E somos sua herança. Diga, seu olhar de graça nos atrai a redenção. O quê? Céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara. Diga, o quê? Não tem. Vem, 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 vem. Diga, declare. Me ama. E ele me ama. E ele. Diga, e fiel e verdadeiro foi tu quem Prometeste. eis que veio, o que vem depois. Mirando com o coração ardente e volta logo que fiel e verdadeiro. Comece o teu dia adorando a Deus. Adoração é tudo aquilo que você tem conhecido do Senhor. É todas as experiências que você tem tido com o Senhor e você exala na obediência e na adoração. Maranata, Diga a ele, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, Senhor. Ecoa hoje nas nações da terra. Ecoa nas nações da terra. Rabassu, que da Rabassu. Maranata, diga, fiel e Verdadeiro. foi tu quem eis que veio Senhor. Eu estou esperando com o coração. Volta, Jesus. Volta em adorar. Fiel e verdadeiro
com toda a sua força, vamos. Fiel e verdadeiro. Foi quem? Foi tu quem Jesus, você é o número 1 em Jundiaí. Você é o único Deus aqui. Nós não vamos roubar sua glória, Espírito Santo. Ele é o único que merece aqui a adoração. Para onde você tem voltado os seus olhos? Para onde você tem inclinado o seu coração nesse dia? Mas Ele está dizendo, filho, e vem. Maranata, Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te quero. Me prostra aos seus pés. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te quero. 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 Diga Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te quero. Te amo, Jesus. Te desejo todos os dias. Jesus, eu te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Expresse. Te amo, te amo. Expresse o seu amor. Te amo, te amo. Declare sua paixão. Te amo, te amo. Declare sua canção de amor. Diga pra Ele. Diga, Ele está aí pra te ouvir. Ele está te ouvindo dizer que você ama. Diga com suas palavras, Ele é seu noivo. Jesus, eu te amo. 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 Te amo, 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 te amo. Declare, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo.
Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Verdadeiro, nós te amamos, exaltamos a Ti, glorificamos a Ti. Tem definitivamente toda madrugada um portal de humilhação diante do Senhor. O Espírito Santo está convocando a igreja para conhecer mais do Pai, para conhecer mais de Jesus na vida de oração, através da palavra e do discernimento do Espírito Santo. Nós estamos sendo convocados todos os dias para esse mergulho aonde o Pai revela teu coração aos pequeninos. Aleluia! E você aceitou o convite do Espírito de Deus. É uma convocação que acontece no seu espírito. Tem uma trombeta tocando nas nações da terra. O Espírito de Deus, ele está tocando essa trombeta do discernimento. Filhos e filhas em toda a terra estão ouvindo essa voz. Ei, é o vento. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ouça a sua voz. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Essa voz está sendo ouvida em toda a terra. Por quê? Porque o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Toda a carne. Rabassu. Os velhos teriam sonhos, os jovens visões, e os nossos filhos e filhas, eles irão profetizar. Você está aqui porque tem uma convocação acontecendo no Espírito, no seu Espírito. O Espírito Santo está comunicando no seu Espírito. Rabassu biquebadaga rabassu. Aleluia. E você está ouvindo essa voz. E você está sendo atraído para o coração do Pai. Você está sendo atraído a conhecer Jesus. Ele está nos ensinando a orar como convém todos os dias. Por isso que nós estamos aqui. Rabassu biquebadaga rabassu. Aleluia. Tem uma convocação acontecendo hoje, em toda a terra. E hoje nós estamos aqui começando mais uma madrugada, na primícia do dia, na humilhação, na adoração, na meditação da palavra, na oração em novas línguas, na intercessão, intercedendo a palavra a favor da terra. Aleluia! Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Então vamos lá agora para o fundamento da escola de intercessão da madrugada. Atos capítulo 18. Eu e você precisamos muito do Espírito de Deus. Nós precisamos ser liderados pelo Espírito de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Precisamos do Espírito de Deus habitando em nós. Precisamos dessa unção, precisamos desse governo, precisamos dessa voz, precisamos desse discernimento, precisamos desse fogo. Presta atenção aqui. Apolo está em Éfeso e em Corinto. Presta atenção sobre a vida de Apolo. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem culto e poderoso nas Escrituras. Era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, presta atenção, a palavra espírito aqui está com letra minúscula, fervoroso no seu espírito, falava e ensinava
com autoridade as coisas a respeito de Jesus, conhecendo, porém, só o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram, Priscila e Áquila levaram consigo e lhe explicaram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, incentivaram-no os irmãos e escrever aos discípulos que o recebessem. Tendo chegado, ajudou muito os que pela graça criam, pois com grande intensidade contestava publicamente os judeus, provando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Você tem que entender o potencial que Apolo era. Um cara dedicado a Deus. Um cara que tinha conhecido a Jesus, que tinha sido batizado no batismo de João, arrependendo dos seus pecados. Alguém que comunicava acerca de Jesus com autoridade. Mas tudo isso que ele fazia sem o Espírito Santo. Você imagina o potencial. Um homem culto, que estudava as Escrituras, que meditava nas Escrituras, que era praticante das Escrituras, que trazia ali sobre a vida de Jesus, que comunicava aos judeus a vida de Jesus, mas ainda não conhecia o Espírito Santo. Muitos de nós podemos estudar as Escrituras, meditar nas Escrituras, mergulhar no ensino, ser praticante e comunicar as Escrituras, desalienado da unção do Espírito, da capacitação que vem do Espírito, da dependência do Espírito. Ele não estava comunicando aqui palavras persuasivas, não. Ele não estava comunicando aqui algo da sua alma, não. Ele não estava comunicando aqui palavras de efeito, não. Ele estava comunicando acerca de Jesus. Rabassubiquebadagassu. Apolo estava comunicando um fundamento, ele estava nutrindo pessoas através do fundamento correto. Apolo não estava comunicando palavras jogadas ao vento, palavras da sua alma, palavras persuasivas, palavras de efeito, não. As pessoas que ouviam Apolo estavam começando a conhecer Jesus, a vida de Jesus, a obra de Jesus, a ordem de Jesus. Mas ele precisava ter uma experiência com o Espírito de Deus. Ele ainda não tinha. E olha o que acontece em Atos 19. Presta atenção. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e perguntou: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que existia Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? Responderam: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome de Jesus. Impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Falavam em línguas e profetizavam. E eram a todo uns 12 homens. Apolo agora precisava dessa experiência com o Espírito de Deus. Precisava dessa unção vindo sobre ele, desse revestimento de poder vindo sobre ele,
desse preenchimento do Espírito de Deus. Ele precisava dessa experiência. Eu quero profetizar hoje, eu quero impor as mãos sobre vocês e declarar sobre vocês: recebam esse revestimento de poder do Espírito Santo. Você já é alguém das Escrituras, você já é alguém dedicado ao Senhor, você já é alguém que comunica a palavra, as Escrituras, mas você não vai fazer isso sem esse revestimento de poder, sem essa unção, aleluia, que te capacita, que te traz discernimento, que faz você mergulhar mais alto na revelação das Escrituras, a palavra de Deus, que ela é inspirada. Eu quero declarar que nós não vamos fazer absolutamente nada sem o Espírito de Deus, sem essa unção, sem essa capacitação. É possível falar das Escrituras com veemência, com dedicação, com amor, sem essa unção? Sim, Apolo fazia isso. Fazia com bom coração, era dedicado, estava ali falando do Senhor. Ele não estava falando dele, ele não estava promovendo ele não estava falando o que ele achava, ele não estava falando de ideias dele, ele estava falando de Jesus. Mas ele precisava dessa experiência. Hoje, esse é o fundamento da escola de intercessão da madrugada. Não perca tempo com palavras de efeito, não perca tempo com palavras persuasivas, não perca tempo com palavras que só nutrem a alma das pessoas. Que debaixo da unção poderosa do Espírito de Deus, nós possamos tornar conhecido o Evangelho nas nações e possamos nutrir pessoas com fundamentos acerca de Jesus, para que elas sejam estabelecidas no verdadeiro alicerce, na verdadeira rocha, e elas fiquem firmadas de pé na presença. Hoje tem um revestimento de poder tomando o Brasil, tem um revestimento de poder do Espírito tomando as nações. Há um revestimento, há um derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne. Que eu e você recebamos essa unção, e que eu e você tenhamos grandes experiências que vão nos transformar, que vão virar uma chave. Aleluia! Dependa do Espírito Santo. Não dependa só de você, só da sua inteligência, só das suas habilidades, só do quanto você estuda. Não, dependa da promessa que o Senhor nos deu, que é o Espírito de Deus. Aleluia! Então esse é o fundamento hoje da escola de intercessão da madrugada. Nós estamos chamando a existência hoje, Rabassubiquebadagassu. Aleluia! Esse é o fundamento da escola de intercessão. Você que está aqui hoje, depois você entra lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, se inscreva lá no Spotify, para você comunicar hoje essa mensagem para o maior número de pessoas, para que mais pessoas sejam atraídas para o coração do Pai no secreto, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Nós chamamos a existência. Nós vamos orar agora a palavra de cura na autoridade do nome de Jesus. Hoje é dia de milagres. Quero que você imagine comigo, Marcos Renato, alguém que você ama muito, que poderia estar no hospital agora. O que você queria que acontecesse? Por que nós oramos pelos enfermos? Primeiro, porque é uma ordem, orai pelos enfermos. Segundo, compaixão. Eu fiquei no hospital muito tempo, então eu tenho uma compaixão gigantesca. Todo dia, só quem está com uma enfermidade, só quem está com uma dor, só quem está num hospital sabe. Então nós vamos orar pelos enfermos. Marcos Renato vai orar pelos enfermos agora, na autoridade do nome de Jesus. Depois a Ellen
vai estar orando pelo apóstolo Judá Bertelli, pastora Zilda, Sara, Isabela, Davi, João. Projeto de 1 bilhão de almas para Jesus. Adoradores em adoração, que começa amanhã em Campinas. Nós estamos convocando todos os intercessores para estar lá na Ibacamp. Amanhã, a partir de 15 horas, eu já vou estar lá nos turnos. Começa 15 horas, 16, 17 e 18, 19, começa o Adoradores em Adoração, mas os intercessores já estarão lá, gerando, já estarão lá se humilhando, já estarão lá intercedendo, para que nós possamos estabelecer esse altar de adoradores em adoração, lá na cidade de Campinas, em nome de Jesus. Você vai concordar com a oração que o Marcos Renato vai fazer. Hoje é dia de milagre. Vamos liberar a palavra de cura hoje, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Vamos orar para a palavra de cura para todas as pessoas que estão enfermas, todas as pessoas que estão em leitos de hospitais. Não somente a doença física, mas a doença mental que atrapalha muito essas pessoas. Senhor, queremos colocar a vida de todas as pessoas que precisam do Senhor neste momento. Colocar essa vida dessa pessoa em cura física, todas as pessoas que estão em leitos de hospitais, leitos vazios, pessoas curadas. Que o Senhor entre na vida dessas pessoas, que o Senhor entre no corpo dessa pessoa, que passa por todo o caminho, percorre todo o caminho no corpo de cada um que precisa. Que o Senhor vai curando, que o Senhor vai cancelando qualquer palavra do inimigo, que o Senhor vai liberando toda célula cancerígena, todo problema físico, todo problema renal, todo problema cardíaco, que o Senhor vai declarando e derrubando sobre terra toda e qualquer enfermidade espiritual, física, que o Senhor declara a cura dessas pessoas. Amém. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para orar pelo apóstolo Judá Bertelli, pela pastora Zilda, pela Sara, pela Isabela, pelo Davi e pelo João. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós colocamos, Senhor, essa família sacerdotal diante de Ti. Pai, eu peço agora que o Senhor venha com a Tua mão poderosa sobre essa família, Senhor. Agora eu peço, Senhor, que o Senhor venha cobrindo eles com a Sua proteção, Pai. Que o Senhor venha cuidar de cada um deles, Senhor, que o Senhor venha a cuidar da saúde do apóstolo, que o Senhor venha cuidar da saúde da pastora Zilda, que o Senhor venha com a Sua mão poderosa sobre a família deles, Pai. Eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor venha com uma unção diferente, com uma unção nova, Senhor, sobre o Adoradores em Adoração. Pai, que o Senhor venha revestir de poder as pessoas que lá estarão, o João, Pai, os outros ministradores, Senhor, os adoradores que lá estarão, Pai. Eu peço no nome de Jesus que o Senhor venha a cobrir com uma unção nova, com um vinho novo, Senhor, na vida daqueles que vão estar lá, Pai. E que aqueles que vão estar para receber, Pai, que eles recebam, que aquele momento lá venha a mudar a história de cada um deles, Pai. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Pai, reveste a pastora Zilda, guarda ela, Senhor, dá sabedoria para ela, Pai, dá discernimento de espíritos. Pai, eu oro pela Sara e pela Isabela, Senhor. Eu peço no nome de Jesus que o Senhor venha a guardar as meninas, que o Senhor venha a revestir elas de saúde, de poder, de unção, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, Pai, nós oramos agora. Você que está saindo para o trabalho, está saindo para o dia a dia, está saindo para a faculdade, está saindo para a escola. Você vai sair hoje, você vai fazer essa declaração. Por quê? Deus é o seu provedor, é o nosso provedor, Ele é o Jeová Jireh. Você não vai sair só na força do seu braço.
Você vai usar todas as suas habilidades, o que você estudou, o que você tem se preparado, o que você tem se capacitado, mas seja dependente de Deus. Então eu quero declarar hoje que tem impedimentos que vão cair por terra hoje, que estão impedindo o fluxo da abundância em tudo que você faz. Parece que está travado, parece que está amarrado. Em nome do Senhor Jesus, vai abrir um portal hoje, liberando o fluxo dessas águas, tirando esse impedimento hoje na autoridade do nome de Jesus. Então nós vamos abrir nossas mãos profeticamente, vamos receber do Senhor essa palavra, nós vamos receber do Senhor essa bênção sobre nós, e vamos declarar Mateus 6,11, na intercessão, vamos declarar assim: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão é o pão da abundância, não é um pão só da prosperidade. Prosperidade é você não ter falta de nada para você. Abundância é um rio que corre para muitos através de você. Então esse pão que vem na sua mão, uma parte desse pão você vai usufruir, outra parte desse pão você vai poupar, outra parte desse pão você vai enviar recurso em forma de semeadura. Essa é a finança dos discípulos de Jesus. Esse é o cronograma das finanças dos discípulos de Jesus. 2 Coríntios 9,10 diz que é Deus que dá semente, aquele que semeia pão, aquele que tem fome. Ele multiplica a sementeira e aumenta as obras de justiça na terra. Aleluia! Então, uma parte desse pão, devolva o dízimo. Outra parte desse pão, primicia um dia do seu trabalho. Outra parte desse pão, missões, para evangelizar povos não alcançados por Jesus. E outra parte desse pão, nós vamos praticar obras de justiça. Esmola é obra de justiça, órfão é obra de justiça, viúva, dentro do padrão da palavra de Timóteo, é obra de justiça, e necessitados. Nós vamos ter todas essas semeaduras para todos esses solos, porque eu e você somos o quê? Nós somos mordomos fiéis do Senhor. Nós somos mordomos fiéis do Senhor. Amém? Então você está recebendo essa palavra hoje. Eu profetizo. Você vai sair da escravidão das dívidas e vai limpar seu nome. Em vez de dívidas, você vai ter reservas de recursos. Você vai ter pão com abundância e você vai ter todas essas sementes para você semear. Eu profetizo sobre você. Receba hoje esse fundamento na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Encerrando mais uma Torre Viva, hoje aqui na cidade de Campo Grande, daqui a pouco embarcando para Campinas. Chegamos em Campinas hoje, já para se preparar para o Adoradores e Adoração amanhã. Amém? Nós vamos nos encontrar amanhã lá com os intercessores para estar se humilhando na presença. Convidamos todos vocês para participar lá na Ibacamp. Começa amanhã à noite, mas amanhã 15 horas a gente já está nos turnos lá na Ibacamp. Amanhã madrugada tem Torres Vivas, 5h30 da manhã, e depois a partir das 15 até as 19, turno de adoração e de intercessão. Amém? Você que tem semeado nas Torres Vivas, você que acredita nesse solo, Deus abençoe, Deus multiplique a tua semente na autoridade do nome de Jesus. Você dá velocidade no nosso trabalho apostólico e profético de cidade em cidade. Que Deus abençoe e multiplique 100 vezes mais em nome de Jesus. Amém? Depois você entra aí no nosso site www.torresvivas.com.br. Entra lá, você vai ver todos os canais que você pode acessar das Torres Vivas, que você pode estar se inscrevendo, porque vai ser nessa plataforma aí que eu falei agora que vai ser liberadas as aulas do Mordomo Fiel a partir da segunda quinzena de julho. Nós já vamos ter várias aulas do Mordomo Fiel para você acessar, para você fazer essa escola de finanças aí na sua casa, para você anotar tudo, para você mergulhar nos fundamentos de finanças aí à luz da Bíblia. Você vai poder acessar nessa plataforma aí. E depois também
Nós vamos estar gravando as aulas da EFD Brasil, que é o nosso discipulado, né, que são praticamente aí 1 ano e meio de discipulado. Nós vamos gravar essas aulas e você também vai poder acessar nosso discipulado nessa plataforma aí das Torres Vivas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje estou aqui sem ela, né? Já estou com saudade dela. A gente costuma com a esposa, né? A gente gosta de andar com a esposa, né? Mas ela está grávida. E aí... Vamos ver se ela consegue entrar um pouquinho aí. Se vai dar certo. Eita, não está dando certo aqui, não está conseguindo entrar. Mas eu quero falar para ela, eu vou falar todo dia. Eu gosto da minha dona, hein? Eu gosto da minha dona. Eu casei, já tenho 27 anos, eu gosto da minha esposa. Eu gosto de andar com a minha esposa, gosto de estar com ela, gosto de fazer muitas coisas com ela, gosto de orar com ela, fazer a missão com ela, estar com ela, viajar com ela. Eu gosto da minha dona. Você casou aí, vai ficar com o seu dono, vai ficar com a sua dona. Não vai envolver com coisa errada, não, que depois o Lulu vai esperar você. Aí você que sabe, né? É bom você ficar firme com Jesus aí e cuidar do seu cônjuge. Amém? Eu vou falar para Marcilene que amar para mim é amar, 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 amar. Silene. Eita, Deus poderoso! Eita, Deus poderoso! Pastor Altair, hein? Aí, Miranda. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família. Tenha um ótimo dia. Seja guiado pelo Espírito de Deus em cada passo. E amanhã nós nos encontramos direto de Campinas, Torres Vivas, lá em Campinas, 5h30 da manhã na Ibacamp. Você está convidado presencialmente para estar lá. E se você quiser, a partir das 15 horas até as 19, nós já estaremos na Ibacamp nos turnos de adoração e intercessão, com uma equipe que já está, né, escalada para adorar e interceder de 15 até as 19. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau.